Primeiro livro da Bíblia Sagrada. Quem encontrou, digam graças a Deus. Verso 1 a seguir. E havia fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, habitou Isaque em Gerar. E perguntou-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher. Disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura dizia a ele: me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque, Isaque, e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: o que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, digo comigo, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Levante sua mão direita e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar subordinado ao tema motivos pelos quais Isaque não prosperava na terra de Gerar. Digam comigo: motivos pelos quais Isaque não prosperava na terra de Gerar. Existem alguns motivos pelos quais a gente fica, meus irmãos, remando contra a maré e parece que não prospera. Parece que não sai do mesmo lugar. Existem alguns motivos pelos quais. E quando eu falo de prosperar, eu estou me referindo em todas as áreas: espiritual,
financeira, profissional, familiar, ministerial também. Isaac, meus irmãos, foi para a terra de Gerar. E chegando na terra de Gerar, meus irmãos, Isaac com a sua família e os seus criados, os seus servos, ficaram ali, meus irmãos, porque eles estavam fugindo de uma fome, de um lugar de escassez. E essa terra lá, meus irmãos, de Gerar, o rei da terra era Abimeleque, rei dos filisteus. A terra tinha mantimento, tinha produção. Isaac e toda a sua família fugiram de outra terra, porque a terra estava como se fosse uma terra seca. Isaac agora coloca os pés nessa terra. E o Senhor fala com ele na terra de Gerar: assim como eu fui com teu pai Abraão, eu serei contigo. Te multiplicarei, tu serás grande, será abençoado. Agora, tão somente obedeça como obedeceu teu pai. Seu pai guardou os mandamentos, os estatutos, as leis, e eu abençoei ele poderosamente. A bênção, meus irmãos, que estava sobre a vida de Abraão, ela foi transferida para a vida de Isaac. Só que quando ele chegou na terra de Gerar, em vez dele prosperar, ele não prosperava. Mesmo Deus falando com ele, mesmo Deus se revelando a ele, que a gente percebe que no texto, Deus falou com ele, Deus se revelou para ele, mas ele não prosperava. Não sabemos, meus irmãos, quanto tempo isso perdurou, se foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas por que, pastor, que ele não prosperou? Se ele já era crente, a bênção estava na vida dele. E fazendo, meus irmãos, aqui um estudo, analisando esse texto, esse contexto, eu extraí aqui 2 lições para nós meditarmos aqui. Primeiro motivo: não colocou Deus como prioridade na terra de Gerar. Se a gente observa para trás, o seu pai colocava Deus como prioridade. Ele chegava e colocava Deus como prioridade. Adorava a Deus. Todo mundo sabia que ele era crente no Deus que fez os céus e a terra. Mas Isaac, meus irmãos, chegando lá, não colocou Deus como prioridade. É como se ele fosse um ateu, não acreditasse em Deus, e estivesse ali, meus irmãos, sem invocar o seu Deus, sem demonstrar fé num Deus. Isto aqui, meus irmãos, é um erro gravíssimo. Quando nós trilhamos por esse caminho que Isaac trilhou, não colocar Deus como prioridade. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas e a gente não consulta a Deus primeiro. A gente consulta primeiramente o nosso ego, o nosso pensamento, o nosso achismo. E esquecemos de consultar a Deus. Deus, é da tua vontade que eu faça isso? O Senhor aprova isso, Senhor. Prioridade. Jesus disse: buscai primeiramente o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente observa, meus irmãos, que em Gerar
Isaac não adora a Deus. Ninguém vê Isaac ou a família de Isaac servindo a Deus. Ele não levantou um altar. Porque o seu pai, em todos os lugares que passava, levantava um altar, levantava altares. E ali ele invocava a Deus. E as pessoas em volta percebiam que ele tinha um Deus que o adorava. Esse foi um dos motivos porque ele não prosperou na terra de Gerar. Colocar Deus como prioridade. Chamar Deus para ser o seu sócio, para ser o seu patrão, seu patrono. Mas não. Ele ficou, meus irmãos, mais acreditando no braço forte do rei Abimeleque do que no braço de Deus. E o Senhor já tinha dado uma ordem que ele seria muito abençoado. É como se ele estivesse patinando e não saía do lugar. Nós precisamos, meus irmãos, entender isso, colocar Deus como prioridade na nossa vida. Prioridade no nosso casamento, prioridade nos nossos empreendimentos, prioridade na igreja, prioridade, meus irmãos. Deus se agrada quando nós colocamos Ele como autor e consumador da nossa vida. Prioridade, primeiro é para Deus, a honra é para Deus, o louvor é para Deus. Aí nós estamos dando liberalidade para Ele agir. Claro que as coisas não acontecem assim, meus irmãos, como se alguém ganhasse na Mega Sena, não. As coisas vão acontecendo de forma esporádica, mas vai acontecendo, porque a bênção de Deus, a mão de Deus está dirigindo a pessoa que coloca Deus como prioridade. Tem até os seus altos e baixos, só que na frente a pessoa vai sair vitorioso. Aprenda a colocar Deus como prioridade. Aprenda a colocar Deus como a luz que resplandece. Aprenda a colocar a Deus como o teu pastor, o teu amigo, o teu companheiro. Ele esqueceu dos princípios que ele tinha aprendido com seu pai. Estava ali, meus irmãos, como se fosse a deriva, escondido. E ele não prosperava. Segundo motivo, por que Isaac não prosperou na terra de Gerar? Vivia uma vida de mentira. Digam comigo, vivia uma vida de mentira, de engano. Ele chega com a sua esposa, e o texto diz que a sua esposa era bonita, bela e formosa. Ele chega, meus irmãos, na terra de Gerar. Os varões daquela terra começam a olhar para a esposa dele, começou a olhar um para cá, outro para ali, outro para acolá. Ele chamou ela em particular e disse: olha, o povo está te olhando. Tu és muito bonita, tu és muito formosa. E se alguém perguntar se você é minha mulher, você diz que não é minha mulher, você é o quê? A minha irmã. Isaac, meus irmãos, não andava de mão dadas com a sua esposa. Quem sabe ele andava na frente e ela atrás, no meio dos seus servos. E o texto sagrado diz porque ele temia que os varões ou o rei tirasse a sua vida por causa de Rebeca. Não era nem por causa. Ele temia era a vida dele. Não era nem a vida de Rebeca, sua esposa, era a vida dele que ele temia.
Pense num marido frouxo. Ele poderia ter feito uma declaração de amor. Eu estou na terra de Gerar, minha esposa é bonita mesmo, e ponto final. E se fosse feio, ele dizia, para vocês é feia, mas para mim é bonita, e pronto. Eu vou andar contigo, meu amor, meu docinho de açaí, porque lá não tem açaí, né, irmãos? Se ele quiser tirar a minha vida, vamos morrer juntos. Não. Covarde. Vivia uma vida de falsidade, de engano. E a Bíblia Sagrada diz, aquele que vive de engano na casa do Senhor, não prosperará. Quem é o pai da mentira, meus irmãos? É o diabo que é o pai da mentira. E essa mulher bonita aí? Você é minha irmã. Não é minha mulher, não. Você já pensou, irmãos, numa situação dessa? Ele não declarava que Rebeca era sua esposa, com medo de alguém tirar sua própria vida. E sendo que os seus servos sabiam, todo mundo sabia da casa, todo mundo ficou, ó, faça assim, ó, zip santo, todo mundo fica calado. Ainda bem que o pastor Riso está falando que no meio da família não tinha fofoqueiro. Se tivesse, né? Ele estava frito. Aí, meus irmãos, eles começam a padecer necessidades. Porque Isaac vive uma vida de engano, uma vida de mentira. Tentando prosperar na cidade, não prosperava. Tentando crescer, não crescia. Tentando se dar bem, mas não estava se dando bem. Nós que somos crentes não podemos, meus irmãos, entrarmos por esse caminho de viver uma vida de fachada, demonstrar uma coisa sem ser, querer viver uma vida sem ter. Vejam bem, meus irmãos, que ele está colocando a vida dele e a vida de todas as pessoas em perigo. Porque se ele falasse a verdade, automaticamente a esposa dele, meus irmãos, e ele estariam blindados pela lei da honra, do princípio. Alguém ia dizer, não, nós não podemos tocar na esposa porque ela é casada, mas ele deixa ela à deriva, coloca ela dentro de um trem sem um capitão, meus irmãos. Ela não tem a proteção do seu esposo. Que marido covarde é esse, irmãos? Ela andando nas ruas sem a proteção do esposo, sem o cuidado do esposo. Não fala que eu sou teu marido. Correndo o risco, meus irmãos, de pegar, olha. Quem sabe quando ela ia passando, alguém dizia, psiu, psiu, psiu. E a bichinha, meus irmãos, ficava nervosa. Cadê o frouxo do meu marido, meu pai? Que não me dá atenção, que não me protege. Olha essa lição que nós estamos aprendendo. Ele tentando prosperar, mas não prosperava por causa da mentira, por causa do engano. Quem sabe na sua vida está acontecendo não desta forma, mas de outra forma. Aí você está relutando, você está virando para cá, virando para ali. Está na hora de você parar, examinar. Não, eu não posso continuar dessa forma aqui. Aí um dia, meus irmãos, Abimeleque, lá da janela do seu palácio, olha,
E percebe que Isaac, diz o texto, está brincando com Rebeca. Em outra versão diz que ele estava acariciando ela, passando a mão no rosto dela. Na hora dele declarar que ele era o esposo, para todo mundo ver que ele era macho mesmo. Não. Mas de quarto fechado, meus irmãos, lá dentro ele gritava alto, mas fora ele gritava fino, hein? Quem sabe você conhece pessoas assim, em casa grita alto, mas lá fora grita fino. Aí o rei, irmão Zé Beloni, Abimeleque, da janela do palácio dele percebeu. O meu texto sagrado, meus irmãos, diz assim: Isaac brincava com Rebeca, brincava, estavam brincando, meus irmãos. Na primeira oportunidade, Abimeleque chamou ele. Isaac, eu quero ter uma conversa contigo. Me declara, fala a verdade. Rebeca é tua esposa? E ele, meus irmãos, com a cara assim, entendeu? Declarou a verdade. É verdade, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de alguém tirar a minha vida. Aí o rei dá um conselho para ele que quebra ele por completo. Por que não me dissertes a verdade? E se algum dos homens tivesse tocado ou se deitado com tua esposa, olha só o delito ou a maldição que ia trazer para a minha terra, para mim, para o meu povo. Ele estava, meus irmãos, quase trazendo uma maldição para dentro daquela nação. Quando a gente, meus irmãos, não quer viver na verdade, quer viver de engano, em vez de nós atrairmos as bênçãos de Deus, nós estamos atraindo o quê? Maldições. Tenha muito cuidado para você não atrair maldição para a sua vida, mas atrair a bênção de Deus. A partir daquele momento, meus irmãos, Abimeleque chamou todo mundo e disse: olha, vocês não toquem em Rebeca, esposa de Isaac. Vocês não toquem, vocês respeitam, vocês consideram, porque ela é mulher de Isaac. Aí o texto sagrado diz, meus irmãos, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Quem pode dizer glórias a Deus? Não, você não entendeu. A partir do momento que ele falou a verdade, meus irmãos, aí ele semeou. Isto implica que ele vinha semeando e não vinha prosperando. Mas a partir do momento que ele falou a verdade, ele semeou no mesmo ano e o Senhor abençoou ele poderosamente. Você pode levantar as mãos e glorificar o nome de Jesus? Então vale a pena nós praticarmos a verdade e vivermos em verdade. A partir desse momento, a porta não se abriu, a porta se escancarou. Diga assim: a porta se escancarou. E o versículo 13 diz assim: e grandemente, e engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Irmãos, Deus resolveu, irmão Paulo, abençoar Isaac de uma forma tão grande que ele se tornou muito grande. Aí o versículo 14 diz assim: ele tinha possessão de ovelhas. Ele começou agora, meus irmãos, se tornar um fazendeiro muito próspero.
e possessão de vacas, criador de ovelhas, criador de vacas, e muita gente de serviço. Quem pode dizer glória a Deus? Tinha muitos funcionários, de maneira que os filisteus o invejavam. Porque a partir do momento que você começa a crescer, prosperar, pode ter certeza que você vai ser invejado por alguém. Isso é normal. Alguém vai querer puxar o teu tapete, falar mal de você. É só Deus começar a te abençoar que vai aparecer os invejosos. Mas deixa aparecer. Você está praticando a verdade, vivendo em verdade, e a bênção de Deus está sobre a tua vida. Amém, meus irmãos? A bênção de Deus foi tão grande, eu vou finalizar agora para você dar glória a Deus, que depois Isaac, meus irmãos, cavou um poço. Aí os filisteus foram lá tomar o poço, porque o poço deu água. Isaac não brigou com eles. Tá bom, já que vocês querem esse poço. Foi mais na frente, meus irmãos, cavou outro poço, e o poço deu água. Os filisteus foram lá e tomaram de conta daquele poço. Tudo bem. A bênção agora está, meus irmãos, na vida de Isaac. Aí ele cavou mais um poço, meus irmãos, e nesse poço deu água. No pensamento dos filisteus, nós tomamos o primeiro, nós tomamos o segundo, não adianta a gente tomar o terceiro, porque ele vai cavar o quarto, ele vai cavar o quinto, aonde ele colocar os pés, aonde ele cavar vai dar água. Você está entendendo? Aonde ele cavar vai dar água, aonde ele chegar, Deus vai prosperar, porque agora ele não vive mais em mentira, porque agora ele colocou Deus como prioridade. Aonde ele colocar os pés, Deus vai abençoar. Você pode levantar as mãos e glorificar o nome de Jesus. Vamos ficar de pé aplaudindo Jesus nessa noite. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus nessa noite. Diga assim, meus irmãos, de forma discreta para o seu irmão. Diga assim: Deus quer te prosperar, mas tira da tua vida todo embaraço. Vai tirando todo embaraço, porque você vai ficar patinando e não. Quem está entendendo nessa noite, meus irmãos? Eu quero nessa noite fazer aqui uma oração por aqueles que querem prosperar, serem abençoados em todas as áreas, como eu disse na abertura dessa mensagem. Deus quer te abençoar em todas as áreas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que é que está acontecendo com o irmão? O que é que está acontecendo com a irmã? É porque a pessoa colocou Deus como prioridade na vida dele. Não há mais mentira, não há mais engano. Aí Deus resolveu estender as mãos e abençoar. Aonde ele chegar, vai dar água. Se ele cavar, vai dar água, vai dar água. O invejoso pode perseguir, alguém pode perseguir, mas vai dar água para a honra e para a glória do nome de Jesus, porque agora ele está vivendo na verdade, na palavra de Deus. Uricalabassura mandarabassura mandarai. Oh, glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Levante as suas mãos nessa noite. Será que você possa dizer para Deus: Senhor, eu quero colocar o Senhor como prioridade na minha vida. Senhor amado, eu não quero ocultar nada, eu não quero viver de engano, de mentira, mas eu quero viver na tua palavra de verdade. E pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Você vai contar com Deus e Deus vai contar com você. Pai, nesta noite nós estamos aqui nesse culto de ensino, de doutrina, ouvindo a tua palavra, Senhor. A partir do momento que Isaac colocou o Senhor como Deus naquela terra, ele passou a te servir, a te adorar. As coisas começaram a mudar, Senhor amado. A partir do momento que ele falou a verdade, a mentira caiu.